Hoje, nós vamos conhecer a história de um casal que decidiu mudar completamente a sua forma de consumir e viver. No início, foi uma transformação individual, mas aos poucos, essa mudança passou a fazer parte da vida dos dois. A gente que vem de uma origem simples, a gente começa a conquistar as coisas, a gente começa a acumular, a gente quer trocar de carro, quer comprar um carro melhor, uma casa maior, um apartamento com varanda. Então esse é o modelo mental, esse é o jeito de pensar da sociedade. Na hora que eu descobri que menos realmente pode ser mais, eu fui a fundo estudar como professor e pesquisar. O minimalismo não é contra as coisas. Sim, contra as coisas que atrapalham você de viver o seu propósito. Então eu comecei a fazer um exercício prático de destralhe. É uma palavra que a gente usa no minimalismo. Destralhar é você se livrar de excessos, de tralhas. O que são tralhas? São coisas que ocupam espaço fora e dentro da sua mente, te geram preocupação e distraem você daquilo que realmente importa. E eu comecei a ver ele tirando coisas, né, roupas, diminuindo várias coisas. O minimalismo não é só isso, né, mas isso faz parte, uma das partes do minimalismo é você viver com o essencial, coisas boas, de qualidade, mas o necessário. E aí eu falei assim, olha, isso daí é pra você. Eu nunca vou ser minimalista, porque eu era bancária, tinha um estilo de vida bem diferente, né? Então eu falei assim, nunca vou ser minimalista. Eu tive os meus desafios pessoais, mas lembrando que eu era casado, então eu tinha que tentar influenciar a minha esposa, porque ela tinha um padrão de consumo diferente do meu. Com o passar do tempo, eu fui vendo que isso era leve, que isso trazia leveza pra ele. Eu falei assim, aí a gente foi viajar, aí numas férias, e ele pegou e me deu um livro, chama Menos é Mais, da Francine Day. E aí eu comecei a ler esse livro, que é uma minimalista. E aí eu me apaixonei pelo livro. Quando eu acabei o livro, nessa viagem, a gente foi viajar uma semana, eu falei assim, eu vou tirar o micro-ondas de casa, eu vou ser minimalista, eu vou fazer uma mudança na minha vida. É natural a gente atacar os objetos, as coisas físicas são mais fáceis, tangíveis. Então a gente começa a remover, a gente começa a questionar objeto por objeto. Por que eu comprei isso? Por que eu tenho isso? A palavra minimalismo significa minimizar, significa você subtrair, reduzir excesso da sua vida. E algumas pessoas pensam que só pessoas ricas ou pessoas que têm muito dinheiro vivem com excesso, e não é. A questão de acumulação é um padrão do comportamento humano. Eu comecei a analisar as minhas compras. Por que eu estou comprando? A sustentabilidade. Para mim antes era sempre mais fácil, sempre quebrou, eu vou comprar outro. Não, hoje se quebrou, eu vou lá e vou mandar consertar. Se não tiver conserto, eu tento outra pessoa. Antes eu ficava abastecendo a minha geladeira com muitas coisas. E o mercado que está lá para estocar? A minha casa não é estoque, então eu vou comprando agora aos poucos, conforme vai acabando, eu vou lá e compro. Então isso torna a vida mais leve também, menos preocupação, as coisas de casa, muita coisa de decoração, não é necessário, só dá mais trabalho para você limpar. Eu não abro mão das coisas que eu gosto, mas eu abro mão do excesso, daquelas coisas que vão me trazer uma preocupação a mais do que eu já tenho. O minimalismo está sustentado em uma filosofia chamada vida intencional. Eu tenho que ter uma vida intencional com propósito. Aí a parte mais difícil para mim é quando a gente olha para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente começa a perceber realmente o que a gente tem de apego às coisas que não são só matérias. O que foi mais desafiador para mim foi em relação ao trabalho. Porque eu trabalho desde pequeno e eu gosto de tudo que eu faço. E eu sempre fui mais ou menos um faz tudo. Aí eu comecei a fazer minha transição de carreira. Eu comecei a entender que eu trabalhava demais, tinha pouco tempo e dormia mal, comia mal. Eu estava no auge da minha carreira, então foi a parte mais difícil. E aí eu comecei a refletir, esse trabalho faz sentido? Eu comecei a filtrar, eu comecei a destralhar oportunidades de trabalho e reduzir a minha relação com horas e horas de trabalho que eu tinha para ter mais tempo com Deus, com a minha esposa, com a minha família, com a minha cachorra, com os meus amigos. O minimalismo é uma forma de você deixar a sua vida leve, sem ter muitas coisas, ter o necessário para você viver e a sua mente também ficar leve. Você consegue ter tempo para administrar mais os seus sonhos, objetivos e até mesmo os seus problemas. Eu era muito vaidosa, mas muito vaidosa mesmo. Eu não conseguia ir ao mercado sem me maquiar. Hoje,
A vaidade, eu tenho uma vaidade, mas eu acredito que é uma vaidade dosada. Para eu me vestir bem, me sentir bem, mas conseguir gostar de mim mesma, sem maquiagem, conseguir gostar de mim sem ser loira, ao natural. Gostar do que Deus fez. Então hoje eu olho no espelho e eu consigo enxergar realmente a Patrícia de verdade, porque antes eu era a Patrícia, só que eu vivia uma personagem que era diferente do que quem eu sou hoje. Então hoje eu consegui realmente me encontrar. Eu tive muitos benefícios com o minimalismo. Um deles é esse. Eu trabalho em casa, de bermuda, descalço e não tem problema nenhum. Eu tenho tempo para preparar a minha refeição junto com a minha esposa. Tenho tempo para estar mais com ela e com os meus amigos e com a minha família. Então, o maior benefício foi a inversão do tempo. Eu tinha muito tempo dedicado ao trabalho e pouco tempo dedicado a pessoas e a mim mesmo. Hoje eu tenho um tempo para chamar de meu e eu tenho um tempo para me dedicar às pessoas e a Deus. O minimalismo ajuda você a simplificar a sua vida, removendo tudo o que não importa para você dedicar tempo, energia e dinheiro para o que importa.